Fala aí galera, salve salve torcida tricolor, um excelente sábado, final de semana maravilhoso para todos vocês que já estão conectados aqui no canal do Lessa para ficar muito bem informado sobre o Fluminense que já está de volta ao Brasil, está em São Paulo assim como eu, na verdade, mais precisamente estou em Jundiaí neste momento, aproveitando a passada aqui por São Paulo para visitar a minha irmã, para quem já conhece, já viu alguns vídeos aqui do canal sendo gravados diretamente nos estúdios do Pox Games. Aliás, se você gosta de games, acompanhe Pox Games. Cara, é espetacular, esse setup aqui é incrível, cara é fera demais, meu cunhado, então recomendo demais para você que curte games. E sempre que eu tô por aqui, eu aproveito essa estrutura maravilhosa para gravar para vocês. Não vai ser diferente hoje, chegando aqui com informações importantes para vocês, principalmente em relação ao André, que já está de volta ao Rio de Janeiro, para dar início à recuperação após ter tido uma lesão constatada no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. E eu vou trazer mais detalhes para vocês aqui a partir de agora. Você vai ficar sabendo quanto tempo o André deverá ficar fora dos gramados e, portanto, desfalcar o Fluminense. Vamos falar das opções que o Diniz tem, da possibilidade do treinador poupar jogadores contra o Corinthians, que vem passando por uma fase muito ruim também. Enfim, tem muita informação neste vídeo, fique até o final. Só não esqueça, por favor, de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal do Lessa. É muito importante que você faça isso, porque você faz com que muitos tricolores que ainda não estão aqui venham conhecer o canal do Lessa e, claro, vai ajudar também a gente chegar nessa marca tão esperada de 100 mil inscritos. Conto com vocês, tá bom? Bom, o Fluminense já está aqui em São Paulo para dar sequência à preparação para o jogo de amanhã contra o Corinthians, uma partida muito difícil. O Flu vai tentar a segunda vitória neste campeonato brasileiro, segunda vitória consecutiva após ter vencido o Vasco na última rodada da competição. E é claro que um jogo como esse fora de casa, se o Flu consegue uma vitória, seria excelente. O time neste momento tem apenas 4 pontos, está na 10ª posição na tabela, chegando a 7 pontos, já pode voltar ali a brigar entre os primeiros colocados, a depender dos resultados desta rodada. O Diniz pode poupar alguns jogadores para esse jogo, existe essa possibilidade, porque, enfim, essa sequência, como sabemos, é extremamente difícil, pesada, de viagens. O Fluminense vai enfrentar o Corinthians agora no sábado. Na semana que vem vai para o Espírito Santo. Tudo bem que é uma viagem curta, né? É verdade. Serão 2 jogos no Espírito Santo, contra Sampaio Corrêa e também contra o Atlético Mineiro no sábado seguinte. E creio eu que a comissão técnica vai planejar o time para tentar fazer um bom resultado diante do Sampaio Corrêa, até para ter tranquilidade no jogo de volta, se for necessário. Então o Fluminense tende a forçar bastante nesse primeiro jogo, mesmo não jogando em casa, né? Mesmo sendo fora. Enfim, a gente vai ter que aguardar para saber de fato qual vai ser, se vai ter um planejamento para pelo menos 2, 3 jogos, mas para essa partida, a expectativa é que o Diniz possa tirar alguns jogadores mais experientes, como Felipe Melo, Marcelo, quem vem tendo uma sequência grande, talvez John Arias ou Germancano, lembrando que o Fluminense segue sem o substituto para o Cano, né? Então isso torna complicado poupar o Cano, não tem o centroavante reserva, depois da lesão do Lelê, depois do afastamento do John Kennedy e também do Cauã Elias. Esses seguirão como desfalques, como vocês já sabem, né? Estão afastados, no mínimo, até este final de semana. E, além disso, o Fluminense, infelizmente, não vai poder contar com o André, né? Mais um jogador que não estará à disposição do técnico Fernando Diniz e por um tempo. E o que eu apurei em relação a situação do André? Ontem nem consegui gravar para vocês, porque a gente estava voltando no Paraguai, o dia foi uma correria, né, uma loucura danada, a gente não conseguiu parar, só fazer a live lá no Jornada KTO 1902. Então, enfim, eu acho que já está todo mundo sabendo que o André teve uma lesão constatada. Eu cheguei a informar nas redes sociais, mas não consegui gravar aqui para vocês. Ele teve constatado uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. Antes eu acho que eu falei esquerdo, então corrigindo o joelho direito. E assim, dos males, o menor, né? Porque quando o André vai para o vestiário chorando muito, sentindo muita dor e deixa o estádio de muletas, havia uma preocupação naquele momento muito grande de que pudesse ser algo pior, pudesse ser uma lesão de cruzado, por exemplo, que poderia tirar o André de toda uma temporada. Graças a Deus não foi. Diante do cenário, foi a melhor notícia possível para o Fluminense. Porém, não é o grau mais leve dessa lesão. O André teve uma lesão grau 2, pelo que eu pude apurar. Isso o clube
o clube não revelou detalhes sobre a lesão, só disse que o ligamento cruzado foi preservado, o ligamento cruzado anterior, assim como o menisco. E o que eu apurei é que o André teve uma lesão grau 2. É bem parecido com a do Alexander, cara, uma situação bem parecida com a do Alexander. A gente lembra que o Alexander voltou mais ou menos 45 dias depois, após a lesão. O André, ele teve uma situação muito similar, apesar de movimentos diferentes, e a tendência é de que ele fique fora por até 8 semanas. Isso varia entre 6 e 8 semanas, tá? Ou seja, 1 mês e meio até 2 meses. A tendência é essa para uma lesão grau 2 de ligamento colateral medial. Isso pode variar e costuma variar de jogador para jogador. O André é um jogador muito preparado, muito dedicado, muito profissional. É um cara que tem uma estrutura física absurda. Então, é claro que com o desenrolar da recuperação, o André pode voltar antes do previsto. Não é uma lesão, não é um caso cirúrgico, tá? O tratamento é conservador. Então, agora o que nos resta é torcer para que com o trabalho, para que também essa recuperação seja a melhor possível. E dessa forma, o André, quanto antes, esteja de volta à disposição do Fernando Diniz. Mas, como a gente está, hoje é dia 27 de abril, a gente está falando aí, talvez, mês de maio inteiro, o Fluminense vai perder o restante aí da fase de grupos da Libertadores. É uma péssima notícia, mas, gente, poderia ter sido pior. Poderia ter sido pior. O Samuel Xavier também deu um susto na gente, até o Ares deu susto. Então agora é pensamento positivo. Mas é isso, enfim, que o André tenha uma pronta recuperação e volte o quanto antes. Galera, não poderia esquecer da Magic Milhas, que mais uma vez levou a gente para uma viagem excelente, dando todo apoio, todo suporte. Foi uma viagem muito tranquila, graças a Deus, para o Paraguai. E para você que está pensando em ir para o Chile, para Santiago, para acompanhar a partida contra o Colo-Colo, é uma cidade muito bonita, você pode aproveitar para ver o jogo do Flu e ainda turistar. Entre em contato com a Magic Milhas, vou deixar o telefone na tela para você. Tem pacotes para Santiago e muito acessíveis, tá? Com preços muito bons, principalmente porque já está em cima do jogo daqui a pouco, essa semana, na próxima. Então corre na Magic Milhas, entre em contato com o Rafael, com a Thalita, né? O Rafa, que é um grande tricolor, cara, faz um trabalho espetacular, que eles vão te dar todo o caminho lá e todas as opções também, tá? Magic Milhas, como sempre, atendendo a gente com muito carinho. Bora! Vamos falar do adversário do Fluminense para este sábado, o Corinthians, que vem numa crise muito grande. O Corinthians não faz gol há 4 jogos, isso me preocupa muito. São 3 derrotas e um empate. Aí quando eu falo, meu Deus, não faz gol há 4 jogos, vai enfrentar o Fluminense. A gente já imagina, mas que continue sem fazer amanhã também. Até o Cássio pode ser barrado. O Cássio, ele deu uma declaração muito forte depois da derrota do Corinthians lá na Argentina, para o Argentino Júnior, por 1-0, ele acabou falhando. Ele disse que se ele for o problema, ele pode sair, ele pode ficar no banco, ele pode deixar o clube. Enfim, foi uma declaração muito forte mesmo do Cássio. E ele pode ser, inclusive, barrado do time para esse jogo diante do Flu. E fora outros problemas que o Corinthians tem. Então, eu não sei se isso é uma boa ou má notícia, mas a crise por lá é muito grande. O Antônio Oliveira, técnico do Corinthians, também está ameaçado de ser demitido. A situação está complicada por lá. Tomara que o Fluminense, de alguma forma, consiga se beneficiar. Eu até estava falando do André e esqueci que, com a saída do André, o que a gente imagina nesse time titular? É o Lima, né, gente? É o Lima. A tendência é toda essa, com o Martinelli sendo mais fixado como primeiro volante, né, porque já era uma tendência na ideia da comissão técnica que se o André sai, o Martinelli é esse cara para substituir o André, e aí quem substitui o Martinelli é o Lima. A não ser que o Diniz nos surpreenda muito, acho muito improvável que o Felipe Andrade tenha oportunidade. Quem vem entrando o Lima, acho que não tem muita dúvida sobre isso. E para esse jogo contra o Corinthians, acredito que a dupla de volantes vai ser Martinelli e Lima. Quem você escalaria contra o Corinthians? Quem você colocaria no lugar do André? Qual seria a melhor opção, na sua opinião? Deixe aí nos comentários, que é muito importante. É isso, galera. Só para fechar aqui, o Marcos Pedro foi anunciado oficialmente pela Tombense, foi emprestado, lateral esquerdo do Fluminense, estava sem espaço no elenco principal, foi emprestado para a Tombense até o final do ano, fica por lá, vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Lá ele poderá ter uma sequência de jogos e, quem sabe, voltar ao Flu no ano que vem. Ele disputou apenas 3 jogos
pelo time profissional em 2022 e 2024. Uma rodagem muito pequena, o Marcos Pedro, que não era unanimidade nem na base, e no profissional tão pouco. Então ele vai ter essa chance de mostrar serviço por lá. Beleza, galera? Hoje, portanto, o técnico Fernando Diniz vai finalizar a preparação e definir o time titular do Flu para o jogo de amanhã. E a gente vai voltar aqui no canal do Lessa para informar e para trazer outras notícias para vocês, beleza? Um abraço, tamo junto e até mais.